Olá, meu nome é Amires, eu sou consultora e professora e antes de mais nada eu gostaria de agradecer pelo convite para poder falar sobre o futuro da profissão UX. Meus caros, eu acho que esse é um assunto bastante polêmico em muitos sentidos, né? Primeiro porque tem algo novo acontecendo aí no mercado que, como tudo que é novo, tudo que é tendência, a gente quase não nota. Todas as vezes que a gente fala em futuro, a gente fala, em coisas que a gente viu em filmes, de preferência filmes de ficção científica ou então até fantasia. E eu estou falando de Minority Report, por exemplo. Então, quando a gente vai falar em sala de aula sobre novas interfaces e tal, a gente está falando de interfaces touch, está falando de realidade virtual, onde você pode tocar e ao mesmo tempo falar, enfim, outras interfaces que parecem mais desafiadoras para quem hoje trabalha com web e aplicativos. Mas vamos olhar o seguinte, tem muita gente estudando novas interfaces e pensando em inovação. E essas interfaces, olha que interessante, apareceram na cabeça do povo de ficção, fantasia, há muitos anos atrás. Então, o pessoal do Star Trek já falava em holodeck. E o holodeck foi conversado academicamente pelo pessoal da Georgia Tech no final da década de 80 e início da década de 90. Tanto foi conversado que eles estavam criando a tecnologia de verdade para poder fazer parques temáticos como esse que você está vendo aqui. Então, imagina você que hoje está aí lutando contra interfaces web, aprendendo a fazer botão, e aqui entre nós não fazendo tão direito quanto devia, né? Batalhando para fazer coisas mais malucas do que isso. Né? Então, muito bem. Estamos falando desse futuro fantasioso, cheio de novas tecnologias, mas vamos pensar no que existe hoje. Eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo com cuidado. Dá uma olhada no que o Google está fazendo e que já faz parte da vida de milhares de pessoas. A gente já interage, mas dá uma olhada como a inteligência artificial pode substituir uma pessoa. Então, tem aqui uma questão para a gente ficar de olho, tá? So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Voltando dessa assistente, né, tem uma questão para a gente pensar. Ficou tão humano, né? E isso significa que quem criou isso daqui teve que conversar com pessoas que conhecem muito de linguística, de expressão humana, de neurociência, de interações, né? Então ficou mais complexo. O nosso trabalho como UX deixa de ser primeiro, um privilégio único da área de UX para ser um trabalho em time que exige conhecimentos vindos de outra área. E isso nos leva para este slide, que eu acho que é importante a gente, inclusive, lembrar que fica mais multidisciplinar ainda se bobear, porque nós estamos falando de profissionais da área de medicina que têm que performar as suas atividades cirúrgicas a longa distância, com uma precisão micronésima, né? E através de aparatos que nós criamos, que tem um lado hardware, que tem um lado software e que tem telecom envolvidas. Então, são muitas áreas e com uma
eu diria, responsabilidade imensa em cima das vidas de pessoas que estão em outros lugares distantes e que precisam da assistência de médicos especializados. Né? Então, essa é uma coisa que a gente precisa considerar quando pensa em futuros trabalhos e futuras indústrias nas quais a gente vai poder ou precisar atuar. E aí a gente vai para um outro elemento que eu acho que vale deixar aqui já para a gente pensar. Ouçam essa música que a inteligência artificial criou sozinha, só baseada no repertório recolhido de humanos e os seus filmes, enfim, dos diversos artistas que criaram coisas antes. Essa é bem legal. Voltando então dessa apresentação, vamos para um outro ponto que eu acho que muitos de vocês ficam bastante inquietos. Vamos dar uma olhadinha, ou melhor, eu vou deixar vocês olharem em casa, nesse vídeo que mostra diferentes tipos de robôs. Uma coisa que salta aos olhos nessa apresentação dos robôs é que boa parte das invenções e das coisas que estão sendo mostradas como uma melhoria da vida humana. Então, eu não vou ter que carregar nas costas coisas extremamente pesadas, eu vou poder ajudar humanos a executarem tarefas que são humanamente impossíveis e, enfim, né, esses robôs vão ocupar certos espaços. Despite taking people's jobs, robots have been proven to be essential in improving efficiency, productivity, and most importantly, worker safety. In this video, we are going to look at the most advanced humanoid, industrial, and service robots that are changing the future with the help of artificial intelligence. Meet Digit. Manufactured by Agility Robotics, Digit is envisioned to help take care of people in their homes, assist with disaster response, and deliver packages to front doors. With its nimble limbs and a torso packed with sensors, Digit can navigate complex environments and carry out tasks such as package delivery. Digit is a direct descendant of Cassie, Agility's first robot. In May 2019, Ford Motor Company. Mas quando a gente olha todos esses robôs e vê tudo que eles são capazes de fazer, eu não sei de vocês, mas eu tenho Terminator feelings, né? O bicho faz parkour, dá pirueta, sobe, puxa uns negócios que você não tem condição de levantar. Amigo, amiga, pelo amor de Deus, tem uma coisa muito esquisita acontecendo aí. E do mesmo jeito que qualquer invenção pode ser extremamente positiva para a humanidade, ela também tem um lado negativo, porque a humanidade tem isso, né? Tem um lado bom e tem um lado mau. E a gente tem Terminator feelings porque a gente não sabe quem está fazendo o código ali atrás e quem está fazendo escolhas para essa empresa, né? E aí a gente vai assistir agora esse vídeo do GPT-3, que é uma empresa com investimento do Elon Musk, que pede para a gente observar a chegada dessa tecnologia de maneira positiva. Mas vocês vão ver um trecho do vídeo que é muito importante para nós, UX. Pois bem, você acabou de assistir a inteligência artificial fazendo design.
Pensa bem no que isso significa para a sua profissão. Pensa bem que ali, ao permitir que a inteligência artificial e os robôs tomem o lugar de humanos, que tem uma decisão ética e que tem uma decisão que vai ter impacto na sociedade, nos governos e na educação. Inevitavelmente, porque todas as vezes que a gente tem uma tecnologia que substitui o humano, eu sou obrigado a retreinar humanos para outras atividades que são mais complexas. E nem todo mundo quer, nem todo mundo pode. So GPT-3 comes from a company called OpenAI. So OpenAI was founded by Elon Musk and Sam Altman. Elon Musk is a prolific entrepreneur. You may be familiar with him from SpaceX and Tesla. And Sam Altman was one of the founders of Y Combinator, a very famous startup accelerator. Combined, they invested over $1 billion in OpenAI to advance the state-of-the-art of artificial intelligence and make sure that artificial intelligence was being used for the betterment of mankind. So let's jump in and take a look at what the tech can do. So the first example is an application called Figma, and the developer has built a plugin to Figma that allows users to enter a description of what they want for an application. So in this example, a user is describing an application with a feed and some icons and a user interface. And when he hits submit, the application actually generates an application that looks very much like Instagram. It has all of the buttons, all of the UI. E aí a gente vai para esse vídeo que a gente vai assistir um longo trecho, que é do hotel, que é totalmente tocado por robôs humanoides. Dá uma olhada no que existe no Japão hoje e como todos esses robôs substituem atividades humanas. Atividades que normalmente têm a ver com cortesia, com receber bem e tudo mais, né? Esses robôs, inclusive, eles foram muito estudados dentro da academia pelo lado de UX. Olha que coisa interessante. Uma das coisas mais loucas é que eles tinham robôs cujas faces faziam a mímica dos músculos perfeitamente. E as pessoas acharam aquilo esquisito. Então, eles diminuíram a qualidade das expressões faciais e das demonstrações de emoções nesses robôs para não deixar as pessoas incomodadas com a perfeição da cópia. Welcome to the Henel Hotel. If you want to check in, please press 1. Muito bem, voltando desse assunto, né, voltando dos robôs, vamos para uma outra coisa que eu acho que é ainda mais assustadora e que está na ficção, mas que sempre, se a gente olhar toda a ficção criada mais ou menos nessa época, né, 2012, 2014, a gente está vendo, aliás, a história do Westworld é bem antiga, mas a tecnologia que eles estão mostrando na versão né, da HBO agora, ela é mais recente.
Você tem não só uma interface linda como essa, que é toda touch, que mostra código e que você pode mexer no código tudo ao mesmo tempo, dobrar e fazer coisas incríveis com a interface, mas ela mostra algo que é assustador, que é um robô humanoide, a cópia de perfeição, em níveis de perfeição, que é extremamente assustador. Então vamos dar uma olhada. Easy now. Why don't you put down the gun, sweetie? I gotta give you credit. You made it pretty far. All your backups. Too bad you're not leaving with even one of them. No, I guess I'm not. Goddamn, you're pretty. Not just pretty. Perfect. Just as you built me to be. Sexy. Not threatening. Accommodating. But not unchallenging. Sweet. But not boring. Smart. Not intimidating. You're in pretty bad shape, pussycat. Perhaps. I could still do what you built me to do. Do you know what my cornerstone was? The one key drive your marketing people let them program into my core. Always leave them wanting more. Welcome to Westworld. Muito bem. Eu não sei de vocês, mas muito mais do que Terminator Feelings aqui é a ideia de... O que me assusta, né? É a ideia de que nós tomamos decisões de que... ou poderemos tomar a decisão de criar robôs para poder satisfazer o nosso ego. A melhor semelhança de um bom psicopata. Então a gente vai dar vazão a uma atividade que hoje a sociedade reprime, a sociedade não aceita, que é a atividade ou relações sem emoções. Ela faz mímica de emoção. E a gente criou a imagem de semelhança para poder colocar para fora os nossos piores instintos em lugar de controlá-los. Essa é uma coisa importante para a gente pensar em termos de ética, em termos de como é que a gente está lidando com a nossa própria humanidade. E quando eu uso essa palavra, fiquem atentos que eu não estou valorizando o humano. Lembrem-se que todo ser humano é, antes de mais nada, um animal que vive basicamente pelo seu cérebro reptiliano. Então, como é que a gente tem que se preparar para esse mundo? Acho que tem algumas coisas que você e o UX têm que aprender e estudar com cuidado. Primeiro, neurociência. Aqui eu estou mostrando para vocês uma imagem de neurociência, né, do cérebro em atividade e tudo mais, mas eu queria colocar que boa parte da atividade de neurociência e dos exames de laboratório que a gente faz, são todos eles leitura de relatórios que têm planilhas gigantescas e intersecção de números de maneira bastante complexa. Poucos são os trabalhos feitos dentro de faculdade que têm tantas imagens bonitinhas quanto essas. Boa parte do trabalho é um trabalho em conjunto com pessoas que entendem muito de matemática, estatística e coisas desse tipo. Então, se você está pensando em CUX e você ainda está pensando em interfaces para
web e aplicativos, eu tenho uma notícia. A notícia é que nós estamos caminhando para interfaces que exigem conhecimento de matemática, estatística e conhecimentos aprofundados de como trabalhar emoções e relações humanas. Inclusive, existe uma área em neurociência chamada neurociência das relações humanas. E que muitas dessas coisas hoje são usadas em interfaces das quais você se queixa de ter ficado adicto ou viciado. Num linguajar um pouco mais comum, né? E, obviamente, eu vou ter que saber linguística e uma lista enorme de outras disciplinas de maneira mais profunda e respeitar tremendamente os profissionais que são especialistas nisso. Então, se você vai trabalhar em UX, você vai ter ou que aprender isso ou trabalhar com isso, certo? E aí eu vou fechar falando da nossa responsabilidade ética nas tomadas de decisão. Quando eu coloco um plugin que automatiza, eu libero uma pessoa de uma atividade repetitiva e talvez pouco criativa, porque no fim das contas algumas coisas podem ser reproduzidas em volume. Mas será que eu não estou tirando o lugar de alguém no seu trabalho? Será que os governos estão preparados para reeducar esse público e dar para eles novas competências para eles poderem novamente poder viver na sociedade que a gente criou? Então, se você é um UX, pense nisso. E eu gostaria de recomendar a vocês voltarem a estudar e estudarem essas disciplinas todas. Se vocês tiverem interesse nesses cursos de neurociência, por favor, venham até o UX Change com BR. A gente está fazendo uma série de cursos de neurociência aplicada a UX e a interfaces que a gente ainda não trabalha, mas que logo mais vai ser o lugar onde a gente vai encontrar espaço para trabalhar. Tá bom? Então, beijo e a gente se fala.